1,60m. Qual é a minha idade aproximadamente? 52. 50. Qual você acha que é a altura dessa sala aqui? Uns 3 metros. Uns 3 metros. Todas as respostas que você deu foram baseadas em estimativas. Você se apoiou em informações que você tem mais ou menos e você produziu uma informação. Né? A estimativa ela não é uma resposta exata, mas ela serve para te dar uma ideia do valor, de uma distância, de uma medida, de uma quantidade. Na época que eu era estudante, que você era estudante, não fazia parte do currículo. Então, é um conteúdo importante para tomar decisão, avaliar... Planejar. Então, planejar. O que no dia a dia a gente tem o hábito de estimar? Estimar, por exemplo, eu vou planejar uma aula, eu tenho que estimar mais ou menos quanto tempo eu vou gastar com aquele conteúdo, quanto tempo o aluno levaria respondendo aquelas atividades. Então, isso tudo envolve estimativa. Você só pensa em estimar o tempo, né? Agora, a gente estima quantidades também no dia a dia? Com que certeza. tipo de quantidade que a gente está estimando, que é importante ensinar para as crianças, né? A questão de transporte, quanto vai gastar, acho que essa discussão existe dentro de casa. Uma coisa presente é a estimativa de custo, De distância, de tempo. exato. A estimativa ela vem nessa direção de uma matemática para todos, né? Matemática para a cidadania. A formação de um cidadão que toma decisões, que avalia. A gente tem muitas brechas para trabalhar a estimativa em todos os conteúdos. Estimar coisas, quantidades, consumo de papel, por exemplo. Eu acho que, em média, o colégio deve gastar 1.000 folhas por mês. Sendo que o colégio tem mais de 1.000 alunos, cada um for receber 2 folhas pelo menos por mês, daria mais de 2.000 folhas. Eu acho que a escola gasta mais ou menos umas 2.500, por aí mais ou menos. Gastam assim 1.000 folhas por mês. 1.000 folhas. 1.500 folhas por mês. 2.500. Mais de 1.000 por aí. Cerca de 100.000 folhas. Eu acho que a escola gasta uns 650 mil. Você acha que consome mais do que 1 milhão de folhas? Acho que sim. Acha que sim. Professora Cecília, quanto você acha que é o consumo de papel numa escola como essa? É bastante alto, eu só não sei lhe dizer quanto. Você dá quantas aulas por semana? 20 horas no ensino fundamental e mais 8 no médio. Vamos arredondar um pouquinho. Vamos fazer de conta que você dá 30 aulas, Certo, tá? certo. Cada aula você tem seus 40 alunos, não é isso? É. Vamos imaginar que todo dia você gasta uma folha de papel, tá? Uma folha de papel sulfite, certo? Então, 30 aulas vezes 40 alunos, tá dando 1.200. 1.200 folhas, já deu mais de 1 milheiro. Então, vamos tentar aproximar isso daí para um ano. No mês, então, eu tenho quanto aproximadamente? 4.800. 4.800. Vamos arredondar isso daí para 5 mil. 5 mil. Porque aí agora nós temos 5 milheiros. Durante o ano, né? Nós temos o quê? 9 meses, 10 meses de aula. E vamos multiplicar por 5. 50 milheiros durante o ano. 50 milheiros por ano. Isso só a professora de matemática. Só a professora de Se a matemática. gente multiplicar Pelas outras outras disciplinas. turmas, então nós vamos chegar num número bem grande. Grande. Um consumo que vai passar de 1 milhão de folhas. Agora, vamos fazer de conta que é possível empilhar todas as folhas consumidas na escola durante um ano. Que tamanho essa pilha vai ter? Como gasta papel numa escola, hein, Cecília? Demais, né? Imagina se a gente empilhasse todos os papéis gastos num ano letivo na escola, que altura você acha que ia ter? Mais ou menos uns 4 meses. Uns 4 metros, 4 metros. 3,5 metros é a altura do pé direito dessa escola aqui. Tá aí o pé direito, 3,5 metros. Eu sempre trago a minha treninha aqui, então vamos dar uma olhada e calcular quanto mede um milheiro de papel. Uma resma, ela tem 500 folhas. Então, calculando... Deixa eu lhe ajudar, peraí. 5 centímetros. 5 centímetros? 1.000 folhas, 10 centímetros. Mas você calculou 50 milheiros durante o ano, lembra? 50 milheiros por ano. Então, 1 milheiro, 10 centímetros, 5 metros. dá 5 metros. 5 5 metros só o metros. consumo seu. Meu. Imagina dos seus colegas. Colocando mais 10 disciplinas, Ok, já já dá dando 50 metros. Vimos que uma escola pode consumir até 50 milheiros de papel durante um ano letivo, o que dá cerca de 50 metros. Um pouco menos do que os 69 metros do elevador Lacerda, esse cartão postal da cidade de Salvador.
69 metros. Ter consciência desses números é importante, por exemplo, para você entender a necessidade de preservar a natureza. Cada 50 quilos de papel usado, depois de reciclado, evita que uma árvore seja cortada. Mas não é só isso. Para fabricar 1 tonelada de papel reciclado, são usados 2.000 litros de água. Para produzir a mesma quantidade a partir das árvores que fornecem as fibras, gastam-se 100.000 litros. Como se pode ver, a reciclagem de papel não é importante apenas para a preservação das nossas florestas. Ela também representa muita economia em água, energia e recursos financeiros. Então, Cecília, a educação matemática contribui muito para a formação da cidadania, né? Trabalhar temas transversais, a questão do desperdício, da economia, uma educação para o consumo. Por exemplo, aqui na cozinha da escola, nós temos aqui uma torneira gotejando. Você tem ideia do desperdício de água, que é uma torneira gotejando? Tenho sim. A gente só não faz as contas, mas que é uma quantidade de água grande. Os cálculos matemáticos nos ajudam a produzir e analisar dados. Isso é importante porque podemos decidir com base nos resultados. Permite, por exemplo, decidir o que fazer para conter o desperdício. Uma torneira pingando desperdiça 46 litros por dia. Já dá para estimar o desperdício de água ao longo de uma semana. É como a tabuada do 46. Uma torneira gotejando desperdiça 1.380 litros de água em um mês. Mas e se o vazamento vier de um filete de 1 milímetro de diâmetro? O desperdício aumenta cerca de 50 vezes e sobe para 62.640 litros por mês. No caso de um filete maior de 2 milímetros de diâmetro, quase 150.000 litros de água vão para o ralo no período de um mês. Esse desperdício pode custar mais de R$1.000 por mês na conta do consumidor. Mas o importante é que essa água vai fazer falta ao nosso planeta e às gerações futuras, quando o aquecimento global chegar a níveis alarmantes. Seria interessante relacionar isso com projetos. Projeto que a gente pode trabalhar aí volume, Capacidade, né? Pode ver a questão do desperdício, orientar o aluno a diminuir o consumo, a não deixar a torneira gotejando. Trabalha a cidadania e trabalha a matemática. Projetos desse tipo você pode propor até para crianças de 4ª série, 5ª série, porque você só vai usar cálculos. Né? Mas o importante disso é a ideia dela produzir informação. E então a matemática ela entra como uma ferramenta para produzir informação, para tomar decisão, para avaliar. Então esse é um lado da matemática que o ensino tradicional não privilegiava, porque ele privilegiava só a questão do cálculo, da conta, do algoritmo, né? Mas de nada adianta eu saber as contas se eu não tenho onde ela aplicar, se ela não me produz informação. Se eu não sei usar na hora certa. Exatamente. O professor de matemática, junto com o professor de ciência, pode fazer um ensaio, deixar uma garrafa PET pingando, tá certo? Deixa a torneira pingando, uma garrafa PET, e eles vão controlando o tempo, tá? Então eles vão trabalhar com uma amostra do tempo, não vão pegar as 24 horas. Então assim, quanto tempo levou para encher a garrafa? Então, a ideia de amostra aí. Surge a ideia da amostra. Já é outro tema. Outro tema importante. Matemática em toda parte. Quais são